boa tarde. Nesse domingo foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Há uma triste expectativa que até o fim deste ano quase 9 milhões de crianças e adolescentes estejam nessa situação em todo o mundo. E de olho nesse cenário aqui no Brasil, o Ministério Público do Trabalho faz uma campanha para chamar a atenção para a proteção social das crianças e dos adolescentes. A campanha de combate ao trabalho infantil é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral defende diálogo interinstitucional para o fortalecimento da democracia brasileira. Supremo forma a maioria para derrubar veto do presidente da República que mantinha a cobrança do imposto sobre produtos industrializados e de produtos importados por empresas da Zona Franca de Manaus. E ainda estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional Solução de Conflitos em Perspectiva Comparada. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, encaminhou um documento ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, em resposta ao ofício que a pasta enviou à Corte Eleitoral na última sexta-feira. E vamos agora direto ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, conversar ao vivo com a repórter Renata Gorga, que tem os detalhes para a gente. Olá, Renata, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela. Boa tarde a você e a quem nos acompanha. No ofício que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, enviou ao Ministério da Defesa, ele ressalta a necessidade de um diálogo entre as duas instituições para fortalecer a democracia. Fachin também falou que existem várias etapas de auditoria e de fiscalização que contam com a participação de diversas autoridades e de instituições, como as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da Corte Eleitoral também agradeceu as contribuições dadas pelo Ministério da Defesa e reforçou que elas precisam respeitar o calendário eleitoral e normas específicas aprovadas pelo plenário do TSE. Rafaela. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Renata. O Tribunal Superior Eleitoral realizou palestras sobre a segurança do sistema eletrônico de votação na unidade do Instituto Federal de Brasília, em Ceilândia. Essa foi a segunda edição do evento, Por Dentro da Urna. Em maio, a urna foi apresentada a jovens de uma escola do Gama, uma região administrativa do Distrito Federal. Foram duas apresentações onde mais de 100 estudantes dos cursos de Eletrônica e Segurança do Trabalho puderam conhecer a urna eletrônica por dentro. Os alunos do IFB de Ceilândia, que fica a aproximadamente 33 quilômetros de Brasília, também puderam tirar dúvidas e conhecer detalhes sobre o processo eleitoral e sobre o trabalho de combate às fake news realizada pela Justiça Eleitoral. A gente percebeu que muitas das críticas, muitas das desinformações, das fake news, corriam por falta simplesmente de conhecer o que é a urna eletrônica, de coisas que a gente faz, como, por exemplo, teste público de segurança e outras auditorias e verificações. Então, esclarecer para os alunos, para o público mais jovem, que está começando a entrar na vida adulta agora, como é que a urna funciona. Professores e alunos aprovaram a iniciativa. Eu acho muito interessante fazer esse tipo de palestra, assim, justamente para a gente poder entender de fato a importância e também para a gente tirar aquela dúvida, de tipo, se é seguro ou não. E essas coisas assim. A minha principal dúvida é como a urna não tem acesso à internet, como era feita a contagem dos votos. E eu achei que eles esclareceram muito bem. Com a quantidade de fake news que a gente anda tendo em relação à eleição, o pessoal continua levantando argumentos falsos sobre possíveis fraudes em eleição. É extremamente importante, é imprescindível que a gente tenha esse tipo de palestra para a gente poder desmistificar a informação falsa que vem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, participou do podcast Supremo na Semana. O ministro falou sobre a revisão da lei do impeachment, que é de 1950. Ministro do STF há 14 anos, Ricardo Lewandowski foi o segundo magistrado do Supremo que presidiu um processo de impeachment, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Atualmente, Lewandowski coordena a comissão de juristas no Senado Federal, que estuda a atualização da lei do impeachment de 1950.
No podcast Supremo na Semana, ele falou sobre o assunto. Então, para começar, essa lei antiga de 1950 do impeachment, ela precisa se adaptar a esses valores importantes da Constituição Federal, que é a defesa dos direitos fundamentais. Porque, afinal de contas, aquele que é acusado de um crime de responsabilidade, seja ele um presidente da República, um ministro de Estado ou qualquer outra autoridade, ele precisa ter respeitado, em primeiro lugar, os seus direitos fundamentais. E depois precisa ter também a possibilidade de defender-se amplamente das acusações que lhe foram formuladas. Então, sob esse ponto de vista, dentre outros, a lei do impeachment está defasada. Para o ministro, entre os pontos que precisam ser reformulados está a definição dos tipos de crimes de responsabilidades que podem resultar na perda do mandato. Então, este é um outro aspecto que a comissão vai examinar, que são determinados tipos penais, crimes de responsabilidade que são demasiadamente abertos. Então, nós queremos dar, digamos assim, uma feição mais técnica, mais fechada a esses tipos penais. Esta é uma questão. Outra questão importante sobre a qual nós estamos nos debruçando é a seguinte: é possível que qualquer cidadão, pela lei, possa imputar a um presidente da República, a um ministro de Estado ou outra alta autoridade da República um crime de responsabilidade, ainda que seja apenas por uma questão de emulação, por uma questão de política ou de antipatia. Não há nenhuma consequência com relação a uma acusação infundada contra o cidadão. Ainda no podcast Supremo na Semana, a consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria, falou sobre as decisões da sessão plenária, das turmas e do plenário virtual, como é que afastou a incidência do imposto de renda sobre os valores das pensões alimentícias e a validade dos votos no plenário virtual dos ministros afastados ou aposentados, mesmo com pedido de destaque. Começou hoje o julgamento dos 5 acusados do assassinato do radialista Valério Luiz. O crime ocorreu em julho de 2012, quando o radialista foi morto a tiros, quando saía da rádio em que trabalhava em Goiânia, Goiás. De acordo com o Ministério Público, o assassinato teria ocorrido devido às constantes críticas do radialista à diretoria do Atlético Goianiense. Entre os réus está Maurício Sampaio, suposto mandante do crime. Ele era vice-diretor do time à época do acontecimento. Pela manhã, houve o sorteio dos jurados. A defesa de Maurício Miranda pediu o desmembramento do júri, mas o pedido foi negado. Veja a seguir no próximo bloco. Campanha contra o trabalho infantil chama atenção para a proteção social das crianças e dos adolescentes. Os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos já. Este ano a TV Justiça completa 20 anos no ar. Um canal que veio trazer transparência às atividades da justiça, aos temas jurídicos, para todos. Não só aos operadores do direito, mas à sociedade geral, que tem interesse e pode assim ter acesso como a justiça é aplicada, quais são as discussões acerca de temas jurídicos importantes. Nesse domingo foi comemorado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Um problema social que cresceu ainda mais por causa da pandemia da Covid-19. Garantir que crianças e adolescentes possam estudar e brincar é um direito previsto em lei. Mas na contramão disso, o que se vê na prática são menores que abrem mão da infância e da escola para ajudar no sustento da família. 12 de junho é lembrado como Dia de Combate ao Trabalho Infantil.
Uma data para conscientizar a sociedade sobre a necessidade da ampliação de políticas públicas para a redução da pobreza das famílias e, assim, reduzir as principais causas que levam crianças e adolescentes ao trabalho. De acordo com especialistas, o trabalho infantil compromete a saúde e o rendimento escolar. Além disso, deixa os menores sujeitos à violência. De acordo com o IBGE, em 2019, no Brasil, 1.800.000 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Entidades ligadas a essa causa lançaram a campanha Proteção Social para acabar com o trabalho infantil. O objetivo é fazer com que a sociedade reflita sobre o tema. Ao suspeitar que uma criança esteja trabalhando, é importante denunciar. Nem sempre o trabalho infantil é facilmente detectado pelas autoridades. A ligação para o Disque 100 é de graça. O canal encaminha o caso para a rede de proteção. Outra alternativa é acessar a página de denúncias do Ministério Público do Trabalho. E só uma observação antes da entrevista sobre esse assunto. O número deve aumentar de crianças e adolescentes nessas condições de trabalho infantil, deve aumentar até o final do ano em 9 milhões, mas isso em todo o mundo. Para a gente detalhar um pouquinho mais como é que anda o cenário brasileiro, eu converso agora ao vivo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Ana Maria Vila Real. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Obrigada, Rafaela. Boa tarde. Uma honra estar aqui no TV Justiça de novo, viu, com vocês. O prazer é nosso, a honra é nossa, doutora. Bom, nós temos esse problema social, que é um problema mundial. Aqui no Brasil, os dados também chamam muito a atenção e houve um crescimento, sobretudo nesse período da pandemia, né? Qual é o cenário que nós temos aqui no país? Então, Rafaela, ontem foi o Dia Mundial, né, de Combate ao Trabalho Infantil, Dia Nacional também de Combate ao Trabalho Infantil, mas a gente tem pouco a comemorar. O cenário no Brasil, assim como no mundo também, ele é extremamente preocupante, porque há um grande... Primeiro que o enfrentamento ao trabalho infantil deixou de ser uma prioridade, né, para o Estado brasileiro nesse momento. Em segundo lugar, nós temos um grande desinvestimento da assistência social, ou seja, o orçamento previsto para a assistência social esse ano, né, foi cortado em quase 60%, ou seja, programas e serviços, né, podem ser inclusive fechados, e esse desinvestimento na assistência social, ele vai na contramão exatamente do que a comunidade internacional está debatendo no momento, que é exatamente a maior proteção social para acabar com o trabalho infantil, né, para afastar as famílias da situação de vulnerabilidade socioeconômica e permitir que as crianças fiquem, então, na escola, rompendo com o ciclo intergeracional da pobreza. Ana, é um problema complexo, né, que impõe realmente um esforço muito grande de todos os atores envolvidos nesse processo, mas o que você destaca como prioridade para a gente poder avançar nessa questão? Seria dar efetividade às políticas públicas que já existem? Rafael, eu acho que nesse momento o Estado brasileiro precisa investir nas políticas públicas já desenhadas, já existentes. É claro que detectou-se, inclusive, nessa última conferência sobre a eliminação do trabalho infantil, o relatório que embasou os debates da conferência detectou que as políticas elas não são desenhadas, as políticas de assistência social, né? Elas não são desenhadas com um enfoque nas crianças e adolescentes, né? Esse foi um problema detectado. Porém, é necessário um maior investimento na proteção social, maior investimento na educação integral, na educação de qualidade, né? A educação, a alimentação escolar também é uma prestação social, é um benefício social que já foi comprovado que afasta a criança e adolescentes do trabalho infantil, já que muitas trabalham para comer, né? Então, acho que é preciso fazer esse investimento nesse momento, nessas frentes que eu mencionei. Em linhas gerais, quais são os trabalhos realizados que são os mais comuns aqui no Brasil? E esse tipo, ele varia de acordo com a região? Varia de acordo com a região, porque cada um tem uma cultura. Então, por exemplo, no Pará tem a questão do açaí, na Bahia e também no sul do Pará o cacau, então vai mudando um pouco, embora todos sejam trabalhos infantis rurais, no caso, né? Mas o trabalho infantil urbano, né, nas ruas, ele é muito, muito comum, alta incidência, muito naturalizado, inclusive, pela sociedade, daí a importância da gente fazer essas campanhas de conscientização para tirar o trabalho infantil da invisibilidade, da naturalização e mostrar que é violação de direitos humanos, né? Então, temos trabalho infantil doméstico, que também é outra situação invisibilizada, porque ocorre no âmbito da residência, e as pessoas, em geral, não sabem que adolescentes, crianças, não podem trabalhar em atividade doméstica antes dos 18 anos de idade, porque é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, temos várias formas, em várias culturas de cultivo, eu falo, né? Nós temos várias formas, nas feiras livres também, no carrego, que eles chamam, né? Os meninos carregando compras para as pessoas. Então,
o trabalho infantil está em todo lugar, né? Ana, é uma situação que é muito comum que a gente vê nos grandes centros, enfim, em várias cidades do país, aquelas crianças que vão pedir no sinal, no semáforo, né, e estão ajudando ali as suas famílias, e muitas pessoas falam assim, olha, essas crianças são exploradas pelos pais, né? Qual é a sua leitura dessa situação, dessa realidade? Rafaela, é muito assim complicado a gente criminalizar, né, ou tentar penalizar as famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, extrema situação de pobreza, querendo alimentar, inclusive, seus próprios filhos, né? Claro que há casos de exploração, mas a maioria está nessa situação de vulnerabilidade socioeconômica em razão da pobreza, da miséria, né, da própria... Estar na rua, estar pedindo, é uma situação de vulnerabilidade socioeconômica de famílias e crianças, né? Então, é difícil a gente criminalizar e julgar e dizer que há uma exploração. Há muitos casos de exploração? Há sim, mas há casos de extrema necessidade, né? Então, isso conduz as pessoas a irem para as ruas, né? A fazerem esse tipo de coisa, pedir, estar em medicância. Para a gente finalizar aqui rapidinho, denunciar é importante? Quem observar ou alguma família, uma criança passando por uma situação dessa, procurar o Ministério Público, os órgãos competentes, enfim. Denunciar é extremamente importante, denunciar com qualidade, né? Fazer a denúncia, identificando o local onde aquela criança está, se é todo dia, né? Então, dando as circunstâncias da situação de trabalho infantil para que os órgãos públicos possam investigar, né? E as campanhas de conscientização são importantes. Essa campanha é do MPT, com o FNPET, OIT e Justiça do Trabalho, exatamente para alertar a sociedade que trabalho infantil é violação de direitos e precisa ser denunciado. Maravilha, procuradora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Rafaela, muito obrigada. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional Solução de Conflitos em Perspectiva Comparada. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é essencial para a sociedade, pois trata de assuntos como direitos e deveres do cidadão, de forma simplificada, tornando mais democrático um assunto muito importante, que antes era acessível a apenas algumas pessoas e passou a ser mais acessível através da TV Justiça. A TV Justiça também é fundamental para nós, profissionais do direito, por sempre trazer temas atuais, ajudando o profissional do direito a se manter sempre atualizado e atento às novas discussões no mundo jurídico. A maioria dos ministros aceitou o pedido do Partido Solidariedade para declarar inconstitucional o veto do presidente da República que mantinha a cobrança do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e dos produtos importados por empresas da Zona Franca de Manaus. A relatora desse caso no Supremo Tribunal Federal é a ministra Carmen Lúcia. E quem traz os detalhes dessa decisão agora ao vivo para a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a maioria dos ministros manteve a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que atendeu ao pedido do Partido Solidariedade contra o veto do presidente da República, que restabeleceu a isenção do imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, também na importação de petróleo e derivados por empresas da Zona Franca de Manaus. Aqui no STF, Rafaela, o partido alega que esse veto foi feito fora do prazo. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente da República não pode exercer o direito de veto fora do prazo constitucional, que é de 15 dias. Nesse caso, o presidente manifestou o veto um dia após o prazo ter expirado. Com a decisão da maioria dos ministros, então fica mantido o artigo 8º da Lei 14.183, para que seja cobrado o imposto de importação IPI dessas empresas. O julgamento está em andamento no plenário virtual e deve ser finalizado no dia 20 deste mês, Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. E na próxima quarta-feira, no dia 15 de junho, vai ocorrer de forma virtual o Seminário Internacional Solução de Conflitos em Perspectiva Comparada. O evento é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Instituto Brasileiro de Direito Processual e Universidade de Roma. O objetivo é apresentar os principais assuntos que serão aprofundados em um evento que vai ocorrer em novembro em Roma, na Itália,
Justiça negociada, colaboração premiada e mediação são alguns dos temas que serão debatidos. E o que o Brasil teria como, digamos, recado para dar para esses países todos, né? O que de mais bonito acontece aqui é a iniciativa oficial. De fato, desde 84, o Brasil tem disciplina legal desses institutos. Agora nós temos uma lei de mediação e temos também dispositivos muito significativos a esse respeito, no próprio Código de Processo Civil, que estimulam as partes a partirem para esse caminho, para resolver os seus conflitos. As autoridades vão analisar os impactos dos precedentes judiciais dos dois países, Brasil e Itália, e as repercussões das decisões. Apesar da legislação abordar os temas com uma perspectiva distinta, dependendo de cada país, os problemas são os mesmos e, por isso, a troca de experiência é importante. Por mais que as regras jurídicas e procedimentos voltados à solução de conflitos sejam diferentes de país para país, os problemas a serem resolvidos tendem a ser os mesmos ou muito parecidos. O seminário vai ser aberto ao público. É um excelente evento que tem a principal ideia de refletir sobre temas que são importantes nas perspectivas da Europa e nas perspectivas do Brasil. Todos estão convidados. Todos estão convidados e para acompanhar o evento ou fazer a inscrição é só acessar o site simpla.com.br, esse endereço que aparece na sua tela. O Superior Tribunal de Justiça participa da 2ª Maratona de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos. É nas ouvidorias públicas que a voz do cidadão ganha espaço. A participação social chega por meio de manifestações, como dúvidas, pedidos de informações, sugestões. Só no STJ são, em média, 500 demandas por mês. O sistema Sou STJ permite que qualquer cidadão encaminhe e acompanhe pela internet as solicitações. As ouvidorias têm um grande papel de importância, pois são, em razão da emenda, a porta de entrada, como disse, do cidadão na administração pública. Por meio das manifestações apresentadas às ouvidorias, os cidadãos podem contribuir para a melhoria dos serviços, denunciar irregularidades, sugerir simplificações das atividades, entre outras, apresentar reclamações e elogios. Para tornar o papel das ouvidorias ainda mais conhecido, está sendo realizada a 2ª Maratona de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos. Nessa edição, o STJ integra o comitê de organização do evento, que é promovido pela Rede Nacional de Ouvidorias. Nesta 2ª Maratona de Defesa dos Direitos dos Usuários, nosso objetivo é conscientizar os cidadãos da importância dessa atuação junto às ouvidorias. Nós queremos que a sociedade participe da administração pública e auxilie os órgãos públicos a prestarem serviços que correspondam às expectativas populares. A participação do STJ vem para sensibilizar os órgãos do Poder Judiciário e também os cidadãos, para que eles façam valer os seus direitos. Usem as ouvidorias a seu favor, apresentando sugestões, contribuições, reclamações sobre os serviços públicos e assim possam melhorar a prestação desse serviço. As ouvidorias públicas que se inscreveram na maratona devem promover uma campanha publicitária nas redes sociais sobre direitos dos usuários de serviços públicos, o papel da ouvidoria na garantia desses direitos, as oportunidades de participação dos usuários e informações sobre as cartas de serviços. A carta de serviço existe para facilitar a vida do usuário, pois nela estão listados todos os serviços oferecidos pela instituição e as informações principais para acessá-los, como prazos, etapas e eventuais outros dados. A carta de serviço do STJ está passando por uma reformulação para que as informações sejam prestadas de uma forma mais clara e acessível aos nossos usuários. Agora, com esta carta, se pretende que será possível realizar buscas e localizar com mais facilidade e clareza aquela informação que se deseja. Ao final da maratona, serão premiadas por categorias as ouvidorias que conseguiram mais visualizações da campanha. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima semana para todos nós. Boa tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.